Se você acessou o nosso canal é porque você quer um conteúdo de qualidade. Então chega mais e fica à vontade, está no ar Resistência Podcast. Resistência Podcast. Sempre com entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance. Resistência Podcast. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Resistência Podcast. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para nosso segundo episódio da terceira temporada. Isso aí, quem diria, hein? Terceira temporada, terceiro ano de Resistência Podcast e esse ano revolucionário, com muitas novidades, e estamos aqui para a primeira discussão de artigo, né, do ano, né? Agora vocês também podem nos acompanhar pelo YouTube, então, nos dias dos artigos, vocês, por enquanto, ficam olhando para esse rostinho usado aqui, né, com essa barba branca aqui por enquanto, que nós temos a honra de, quando trazermos os nossos convidados agora, vocês poderem também visualizarem o que eu acho que é um atrativo especial, e eu me comprometo, me prendo muito mais também quando além do áudio tem o vídeo, né? Isso, existem estudos da neurociência que você consegue se apropriar, captar muito mais quando você vincula o áudio ao vídeo, tá? Mas por enquanto a gente vai evoluir muito, quem sabe a gente consegue manipular e colocar os gráficos dos artigos aqui nesse episódio ou mais para frente. Vamos fazendo o piloto, mas sempre evoluindo, né? Então, estamos aqui para discutir com vocês esses artigos dessa temporada de 2023, né? E vamos começar com um artigo bem interessante, né? Um artigo que eu fiz questão de trazer aqui para vocês, de 2019, né? Um artigo chinês de Li e colaboradores, ainda bem que eu não preciso ler o resto do nome dos colaboradores, né? Mas um artigo que estuda o treinamento complexo. Então, assim, o treinamento complexo é muito difundido e muito utilizado nas modalidades coletivas, né? Por exemplo, eu que trabalhei com a seleção brasileira de futebol de cegos, tive a honra de ser tricampeão paralímpico com o grupo lá em Londres, 2012, e assim, como preparador físico e chamador, aquele maluco que fica atrás do gol ali falando, né? Chamando os atletas, mas como preparador físico eu fiz muito uso do treinamento complexo, né? Então, assim, lembrando que o treinamento complexo, o treinamento, tem outros nomes, né, que a literatura traz para o treinamento complexo, chamam de contraste, PPA, enfim, potencialização pós-ativação. Já falei em alguns posts no Instagram, e eu sou fã desse tipo de treinamento. Começa a acender algumas luzes para o efeito desse treinamento complexo também para corredores de resistência, né? Para atletas de resistência. E eu já venho utilizando há alguns anos esse tipo de treinamento, principalmente com o que corrobora o artigo que nós vamos falar, principalmente com o efeito das adaptações neurais, né? O nosso sonho de consumo para os atletas de endurance, né? Nós já explicamos o porquê, né? Para a relação peso-potência ser aumentada, até para a gente não gerar nem a fadiga muscular ou a fadiga central em relação aos treinos tradicionais, né? E também evitar a hipertrofia, né? Porque é para a hipertrofia, que inegavelmente ela acontece com qualquer tipo de aplicação do treino de força, mas quanto mais força eu ganhar com menos peso, seja ele de músculo, gordura, a minha relação peso-potência aumenta e melhora. Obviamente que, em alguns casos, a hipertrofia, desde que vale a pena nessa relação peso-potência, pode até ser interessante, mas de uma maneira geral, não o é para os corredores de endurance, para os atletas de endurance, perdão, corredores e ciclistas, né? Então, o título do artigo são os efeitos do treinamento complexo contra versus, né, o treinamento de força pura. Ele chama treinamento de resistência pesada, seria a tradução no artigo, na adaptação neuromuscular, na economia de corrida e no desempenho dos 5 quilômetros em corredores bem treinados, né? Então, como eu disse, é um estudo chinês de 2019. Vamos trabalhar um pouquinho, entender um pouquinho esse artigo, né? Ele fala que recentemente os autores falam que hoje em dia, né, muita atenção tem sido dada
para o papel da função neuromuscular no desempenho das corridas de longa distância. Como eu falei há pouco e introduzi, né, as adaptações neurais são evidenciadas. Então, em vez de hipertrofia, a gente quer melhorar a força, principalmente em relação à velocidade da condução do sinal elétrico, né? A periferia, o córtex central e o córtex devolver. Então, essa melhora na velocidade dessa resposta da condução desse sinal elétrico faz uma melhora, em si, grosseiramente, a adaptação neural, né? E o treinamento complexo, segundo os autores aqui, ele, como eu bem disse, eles falam que é um método de treinamento que combina e alterne a realização de exercícios pesados de resistência, provavelmente as manifestações de força pura ou força máxima, com exercícios pliométricos em uma única sessão, resultando também na melhora da adaptação neuromuscular. Os autores descrevem que o objetivo desse estudo que nós estamos vendo aqui em questão, né, foi comparar o efeito do treinamento complexo, ou do treinamento em contraste, ou do PPA, versus o treinamento de resistência pesada, esse treinamento de força pura, que ele chama de HRT, né? Então ele fala, a abreviação que ele usa para quem lê o artigo, né, é CT para o treinamento complexo e HRT, que é o treinamento de resistência pesada, né? Em indicadores de força, de potência, de economia de corrida e no desempenho de 5 quilômetros em corredores de longa distâncias masculinos e bem treinados. Legal, né? Como foi o método, né? O método desse estudo. Deixa eu dar uma olhada aqui em relação à introdução, o que os autores falam, alguns itens que eu separei para falar que tem devida importância, né? Ele fala que o VO2 máximo, o L2, né, o limiar de lactato para alguns, e a economia de corrida, né, são, né, fatores determinantes, os três fatores mais determinantes e cruciais que influenciam o desempenho de corredores de longa distância. Outra coisa que ele destaca aqui, né, na introdução do artigo, como nós bem dissemos, é que o treinamento de força pura ou força máxima e o treinamento pliométrico são métodos do treinamento de força mais comumente utilizados em corredores de distância, de longa distância, com um papel de desenvolvimento de força muscular e de melhora no ciclo a longa e curta. Ele fala aqui do stiffness. Então, são as manifestações que mais contribuem para os corredores de longa distância, né? Ele também fala aqui na introdução que os mecanismos específicos podem estimular o recrutamento e a excitabilidade das unidades motoras, né? Aumentar a fosforilização de cadeia leve de miosina e alterações no funcionamento dos membros. Tudo isso aqui é de maneira mais aprofundada, né? O que a gente chama e espera de adaptação neural, né? E até eles enfatizam que, além disso, o treinamento complexo é um método eficiente, além das adaptações neurais, né? Em termos de tempo. E olha que coincidência, principalmente triatleta e corredores de endurance, um dos grandes limitadores para esses tipos de atleta é justamente o pouco tempo para corredores de distância, que tem volumes tão altos em um tempo limitado, e o treinamento complexo também torna-se interessante pelo ganho de tempo, uma vez que ele combina a força pura, a força máxima, seguida dos treinamentos pliométricos, tá bom? E nós estávamos falando, então, em relação ao método desse estudo, né? Então, vamos lá. Esse estudo analisou 28 corredores de longa distância masculinos bem treinados. A idade deles eram de 19 a 23 anos. E olha como eles eram realmente bem treinados, né? O VO2 máximo deles, a média ali foi em torno de 65 mililitros de sangue por quilo músculo, né? Então, assim, é muito claro aqui que realmente eles pegaram corredores muito bem treinados. Então, esses 28 caras realizaram um pré-teste que consistia em treinamento de força máxima, um teste de 1 RM, um salto contra movimento, né?
de altura, é o pico de potência, um drop jump. Lembrando que o drop jump, para quem não está habituado, é aquele salto que você se desloca de uma caixa, de um step, de uma plataforma, cai e devolve o mais rápido possível, na melhor altura possível, um salto do chão depois de você bater. E avaliações de economia de corrida, né? Além disso, eles também mediram a concentração de lactato sanguíneo nas velocidades entre 12 e 16 km por hora e também um sprint de 50 metros. Olha que legal. Então, esses foram os pré-testes, né? Tudo isso foram os testes analisados para eles compararem, na verdade, compararem três grupos que eu vou falar agora. Então, esses 28 corredores foram divididos em três grupos, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Então, assim, era o grupo do treinamento complexo, que tinham 10 corredores, tinha o grupo do treinamento de força pura, né, de força pesada, que eles chamam, que consistiam de 9 corredores, e um grupo controle também com 9 corredores. Então, assim, todos esses três grupos realizaram uma preparação de 2 semanas, basicamente com exercícios preparatórios para afinar a técnica, entender o conceito e o contexto da aplicação do treinamento de força, né? Então, durante 2 semanas, os três grupos fizeram exercícios praticamente só com a barra de 20 quilos, o artigo fala aqui, né? Então, fizeram alguns ajustes técnicos, treinaram os movimentos e para ficarem aptos a executar as manifestações de força. Lembrando que o grupo 1, né, investigado, executava o treinamento complexo, o grupo 2 executava o treinamento de força pura e o grupo concorrente trabalhou com força de resistência, né? Séries em torno de 40% de 1 RM e séries longas de 20 a 30 que eu venho condenando há muito tempo, né? Então é isso. Já os dois grupos, deixa eu ver se eu me lembro como foi assim. Eu li o artigo na íntegra para falar com vocês. Então, o grupo de treinamento complexo realizou 3 blocos de exercícios, né? 3 séries de cada um dos blocos e 3 blocos. Eu lembro que eles realizaram, acho que era agachamento e o salto sobre a plataforma, né? Um salto concêntrico. Depois eles realizaram o afundo com saltos unipodais e realizaram o terra com salto sobre barreiras duplas. Isso mesmo, era isso mesmo. Tô bom de memória. E o grupo de treinamento de força, treinamento pesado, o que eles fizeram para tentar equalizar o volume de treinamento? Realizou exatamente os mesmos exercícios, né? Porém, sem a parte pliométrica, a parte de potência. Poxa, Sandro, e o que eles fizeram para equalizar tudo isso? Simples, eles aumentaram 2 séries na mesma intensidade, no mesmo volume, em cada exercício desses 3 blocos de exercícios que eu te falei, para poder equalizar o volume e ter uma comparação justa, né? Então, após a intervenção, que durou 8 semanas, todos os participantes realizaram um pós-teste, aqueles mesmos testes, no sentido de observar a melhora de todos esses parâmetros. Então, entendendo o desenho do artigo, 2 semanas para os 3 grupos, realizando adaptação neural, treinando a técnica, afinando a técnica dos movimentos, com praticamente a barra só de 20 quilos sem nada, todos realizando o mesmo tipo de treino. Depois lá, 8 semanas, o grupo do treinamento complexo realizava essa série e mais o treino específico, né, de endurance, de corrida. O grupo de treinamento de força pesada realizava essa mesma série sem os treinos de potência e com 2 séries a mais para cada exercício e mais os treinos de específicos de corrida. E o grupo controle realizou também 3 séries dos mesmos movimentos com 40% da carga de 1 RM e séries de 20 a 30 repetições e mais os treinos de corrida. Legal o desenho, né? Eu gostei muito do desenho do método. Bom, e vamos lá para os resultados, né? Após essas 8 semanas de intervenção e a realização do pós dos pós-testes, né? Então, após essa intervenção de treinamento, os grupos de treinamento complexo e de força pesada tiveram melhoria. Ambos os grupos tiveram melhoria na força de 1 RM, na altura do salto contra movimento, na economia de corrida,
respectivamente, também nos sprints de 50 metros que eles realizaram e no desempenho de 5 quilômetros da corrida. Olha que legal. Então, tanto o grupo de força pura quanto o PPA, né, quanto o treinamento, para falar a língua do artigo, né, complexo, tiveram melhor em tudo isso. Já o grupo controle não apresentou essas mesmas melhorias. Olha que legal. Todos os três grupos de treinamento apresentaram melhora na economia de corrida, na economia de corrida. Então, assim, a única coisa que apresentou uma relativa melhora, porém menos que os outros, o grupo controle, foi um pouquinho da economia de corrida, né? Apenas o grupo do treinamento complexo exibiu melhora nos aumentos das alturas do drop jump. Então, aquele salto que eu falei, drop jump, que você salta da caixa, então esse grupo, nem o teu grupo controle e nem o grupo de treino de força pesada apresentou uma melhora na altura do salto do drop jump, né? Também só o grupo do treinamento complexo teve uma melhora significativa no índice de força reativa, né? E na economia de corrida a 16 quilômetros por hora. Lembra que eu falei que os três grupos apresentaram melhora na economia de corrida? Lembra? Eles testaram a economia de corrida a 12 e 16 quilômetros por hora, né? Então, a 12 quilômetros por hora, os três grupos apresentaram melhora na economia, mas a 16 quilômetros por hora, só o grupo do treinamento complexo. Além disso, também, só o grupo do treinamento complexo apresentou uma redução nas concentrações de lactato na velocidade de corrida de 16 quilômetros por hora. Isso comparando, lembra? O pré com o pós-teste. Então, olha que legal, e eu acho que eu estou acertando de utilizar com frequência o PPA, mesmo para atletas de endurance, né? Muito legal, adorei esse artigo, né? E como conclusão, os autores destacam que este estudo demonstrou que o treinamento complexo pode aumentar a força de 1 RM, a altura do salto contra movimento, as economias de corrida, né? Tanto em 12 quanto 16 quilômetros por hora, os sprints de 50 metros e o desempenho na corrida de 5 quilômetros em corredores masculinos bem treinados. E além disso, de apresentar essa melhora, o treinamento complexo pode ser superior ou pode ser melhor que o treinamento de força pesada, que eles falam, né, de resistência pesada, que eu traduzi para vocês com força pura ou força máxima, né? Podem ser melhor ou superior para o desenvolvimento de habilidades de força reativa e economia de movimento a 16 quilômetros por hora, além da redução nas concentrações de lactato sanguíneo avaliado a 16 quilômetros por hora. Então, é um estudo muito legal que mostra, né, que a gente deve cuidar bem da manifestação de força pura ou força máxima. Então, esse artigo, que espero que vocês não simplesmente descartem a força máxima, né, e a potência, só deem um jeito de incluir o PPA, né, no ciclo da periodização dos seus atletas. É isso que eu tenho feito e apresentado bons resultados. Beleza, pessoal? Então, lembrando que essa discussão de artigo é sempre uma coisa mais rapidinha. E se você gostou desse podcast, desse comentário, desse nosso novo formato, que agora tem um Instagram próprio, tem o canal do YouTube. Então, se você me ajudar a divulgar, ajuda a compartilhar o Resistência Podcast, marca um artigo, posta lá no seu perfil. Depois de fazer tudo isso, me manda um e-mail que eu mando esse artigo para vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima.